Então, galera, meu nome é Flávia, né? Estou aqui enquanto estudante secundarista, né? Só eu, porque o Rafael e o Reginaldo não. Mas hoje a gente vai falar aí sobre anarquismo, as diversas vertentes, e eu estou muito feliz em poder participar e eu espero que a gente tenha uma ótima live. Bom, eu sou o Rafael, professor de História, licenciado no ano de 2018 pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Sou de São Leopoldo, terra do Leandro Carnal, né? Então a gente vai estar aí discutindo esse assunto bastante complexo e, na verdade, vai parecer que a gente veio para responder perguntas, né? Mas talvez ele deixe mais dúvidas até nós mesmos estudiosos do que ele responda perguntas, né? Eu sou o Reginaldo, como a Flávia falou, não sou estudante secundarista, mas sou estudante de filosofia, e é isso. Creio que esse assunto realmente seja um assunto bastante abrangente, talvez a gente não esgote, mas a gente vai tentar cobrir o máximo que a gente conseguir cobrir. É isso aí. Então, eu acho que é importante primeiro a gente fazer uma abordagem histórica aí, né, Rafael? Aí você poderia começar falando as suas considerações. Seria bom a gente falar da questão da historicidade dos conceitos, mas também o que seria cada conceito, né? Porque anarquismo, comunismo, socialismo, muitas vezes eles se confundem. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos de onde que vem, por exemplo, o comunismo e o socialismo? Vem do Marx, ali no meio do século XIX, quando ele lança o Manifesto Comunista, e nós temos ali uma revolução industrial acontecendo. Ele, como um alemão vivendo na Inglaterra, ele vê aquela situação e ele lança esse manifesto pelos trabalhadores, né? Tanto é que ele encerra aquele proletário, os trabalhadores do mundo unidos. Então é muito interessante porque o que era a ideia dele? Primeiro, tu teria que ter uma revolução burguesa no local para que tu tivesse meios de produção, classe operária e criasse ali a classe do proletariado. Com isso, as instituições proletárias, né, os sindicatos, eles pegariam e progressivamente eles transfeririam os meios de produção para o Estado, levando assim para uma revolução socialista. No socialismo, o Estado ele começa a distribuir de acordo com o trabalho de cada um. Ou seja, então tu ainda tem desigualdades. No socialismo, tu tem desigualdades, segundo a teoria do Marx. O comunismo já seria um estágio mais avançado, até de elevação mental e de uma coletivização muito profunda, em que as pessoas estariam dentro do seu consciente a questão coletiva muito forte. Então a gente teria ali a divisão, né, feita de acordo com a necessidade de cada um. Os meios de produção seriam tomados pelo proletariado, já não precisaria mais do Estado. Então o comunismo é uma sociedade sem Estado, o socialismo ainda tem o Estado. O comunismo é dividido de acordo com o que cada um precisa. O socialismo é de acordo com o trabalho de cada um. Aí a gente tem outra vertente, que é o anarquismo, e o próprio anarquismo e o comunismo marxista, eles coexistiram durante esse período, século XIX, e houve uma divisão. E a gente tem ali o Bakunin, que é um dos grandes pensadores anarquistas, né? Ele muito se aproxima do pensamento marxista, mas ele acabou sendo expulso até pelo Marx. Então ele é um cara que acabou brigando com o Marx. E aí a gente tem o anarquismo, que o pessoal pensa, até hoje ele tem essa adjetivação pejorativa, essa questão, isso está uma anarquia, ou seja, está uma bagunça, está uma zona. Então a gente tem o anarquismo sendo colada a imagem dele, a questão da bagunça, da desordem, quando na verdade ele seria um estágio de avançado, de coletivização, mais ou menos como acontece no comunismo marxista. Muito disso ele se aproxima do comunismo. A única diferença do anarquismo é que ele não prescinde de uma revolução socialista, não precisa do socialismo, do estágio socialismo. Tanto é que o Bakunin é um crítico muito feroz do socialismo, porque não precisaria de uma revolução socialista, tomar os meios de produção, entregar para o Estado. Não. Ele pretende a ideia de que o anarquismo ele vai direto ao ponto, ele já toma os meios de produção pelo proletário, ponto. Não precisa de socialismo, de Estado. E ali
tu começa uma destruição criativa, ou seja, tu destrói para começar a criar. A partir da destruição de toda e qualquer autoridade, seja ela política, econômica, religiosa, social, jurídica. Então a gente tem um pensamento anarquista que abrange todas as estruturas sociais. Ele não abrange apenas uma coisa, uma questão política, uma questão econômica, mas ele abrange todos os campos da sociedade. Então, ele começa a aparecer nesse período da industrialização, concomitante ao comunismo marxista, e a gente tem como movimento político, nesse período, ele começa a aparecer com mais força. Aí a gente tem o anarcocomunismo, que tem princípios comunistas, tem o anarquismo coletivo, que é o indivíduo que precisa usufruir dos bens produzidos, né? Então, o coletivo ele não esmaga o individual no anarcocoletivismo. E outras questões. Ah, mas e daí como é que fica o Estado? É uma democracia direta e não representativa como nós temos hoje. Feito, né, essas considerações iniciais, a gente pode partir para a ideia do que foi o movimento antifascista. O movimento antifascista, ele surge principalmente da necessidade, se tu tem um anti alguma coisa, é porque tu tem aquela coisa, né? Então, se tu tem o antifascismo, ele veio após essa ascensão do fascismo, que veio do pós-Primeira Guerra Mundial. Aqueles veteranos de guerra, os soldados, aqueles que ficaram com os egos feridos após o Tratado de Versalhes e outras coisas que eles julgaram como injustas, nós temos ali essa questão muito forte de uma política de salvação nacional. O fascismo ele veio quase como um movimento messiânico político, né? Veio para salvar a Europa, a Itália, a Alemanha, mas primeiramente ele vem na Itália, o movimento fascista. A gente tem a Marcha sobre Roma e a tomada do governo pelo Benito Mussolini em 22. E aí a gente tem a criação do chamado Arditi del Popolo, que é o primeiro movimento antifascista que a gente tem, mas com mais força vai aparecer o Partigiani, que até aparece naquela canção Bella Ciao, né, que é do movimento antifascista, de que esses Partigiani, eles buscam fazer um enfrentamento direto ao movimento fascista, porque a gente tem ali os Jaquetas Pretas, que são um movimento que reprime o uso da força militar, força física, esses movimentos de esquerda, anarcossindicalistas e tal. E a gente tem, inclusive, na Igreja Católica, movimentos de esquerda, mais a extrema esquerda e mais a centro-esquerda. E aí eles se dividem, a Itália está dividida, a esquerda, como sempre, né, historicamente, estava dividida, e aí, nesse momento, o Mussolini, ele entra com tudo, e a gente tem ali o fascismo ascendendo na Itália em 22. Aí a gente tem, em 1930, o movimento antifascista na Alemanha. Só que esse movimento ele é um pouco mais organizado, ele é um pouco mais elaborado, porque eles já tinham visto que o fascismo ascendeu na Itália e estava em andamento há um bom tempo. E quando o Partido Nazista começa a subir na Alemanha, a gente vê essa diferença dos movimentos. O antifascismo alemão ele é mais organizado e ele abriga os anarquistas, os comunistas e os socialistas. Mas a gente também tem na Alemanha uma outra coisa, né? Os sociais-democratas. E a social-democracia, ela é uma centro-esquerda, às vezes ela beira uma centro-direita, às vezes ela fica no centro, e fica um negócio meio bagunçado. E o pessoal social-democrata começa a brigar com os comunistas. Um começa a chamar o outro de nazi-comunista, né, de fascistas de vermelho. Então, eles se trocam farpas entre si e cada um vai lutar do seu jeito. Os sociais-democratas lutam do seu jeito usando a polícia burguesa. Os comunistas se utilizam do seu comitê, da sua organização, que inclusive dá origem àquela bandeira que nós vimos há umas semanas atrás, aquela vermelha e preta virada para a esquerda, só que na época era virada à direita, né? Então, a gente tem ali o preto, que é o anarquismo, e o vermelho, que é o comunismo.
que seria a ação antifascista. Eu não vou falar aqui em alemão porque eu não consigo, né? Mas a ação antifascista alemã, ela é mais organizada, mas ao mesmo tempo ela é dividida. Então a gente tem os sociais-democratas lutando com a sua polícia burguesa e achando, não, a lei vai nos defender dos nazistas. E a gente tem também os comunistas. E nisso os comunistas eles pensam que vão conseguir com o seu comitê. Mas aí o Hitler ascende ao poder e isso se acaba. Né? A gente tem ali os dois se unindo, né? Como diz uma frase, eles não se uniram no momento certo, vão se unir nos campos de concentração. Então, o Hitler ele acaba derrubando essa tentativa antifascista e reprime com muita força. Até porque o fascismo, uma das faces dele, né, é essa questão do anticomunismo muito exacerbado. Então, o anticomunismo ele é uma bandeira muito forte do fascismo. Uma das bandeiras. Então, a gente tem um inimigo em comum, e esse inimigo era o comunismo, era o capitalismo liberal, que havia caído em 29 com a crise, caiu num descrédito absurdo, e a gente tem outra é comunista, outra é capitalista liberal, e o fascismo surge como uma terceira via. E o movimento antifascista, na Alemanha, ele se divide demais, na Itália ele se divide, mas ele ainda tenta manter uma certa coesão, mas como ele era inicial, ele acaba não tomando ideia do que seria ameaça fascista, então ele não consegue oferecer tanta resistência, muito menos o alemão, né, o antifascismo alemão. E a gente tem o movimento antifascista espanhol que é mais coeso, porque ele era cheio de diferentes alas da esquerda. Tem socialistas, anarquistas, comunistas, tem de todas as formas a esquerda ali dentro daquele bojo. E eles conseguem, com a Frente Popular, vencer as eleições em 36, só que tomam um golpe e aí começa a Guerra Civil Espanhola, que vai até 39, com a derrota da Frente Popular, muitas mortes, e o Francisco Franco assumindo, ficando até 75. Então foi um regime fascista que mais tempo ficou. É algo que foi assim, impensável, né? Até algumas décadas atrás a gente tinha um regime fascista na Espanha. Então o franquismo ele conseguiu até sofrer um enfrentamento, digamos, quase de igual dos antifascistas espanhóis, porque eles tinham também apoio da União Soviética e das brigadas internacionais, inclusive o escritor de 1984, Revolução dos Bichos, né, o George Orwell, lutou nessa brigada internacional. Então, nós temos um movimento antifascista bem mais coeso na região da Espanha, fazendo aquele enfrentamento no cerco de Madrid, onde tem a famosa faixa, né, fascistas no passarão, né? A gente tem ali fascistas não passarão, que até hoje o pessoal usa. Então, muitos elementos que nós usamos antifascistas hoje vêm dessa época. E é importante a gente pensar que o movimento antifascista ele não é nem um pouco coeso. Ele é muito fragmentado. E ele é muito dividido. A gente tem na Alemanha essa divisão, na Itália tem essa divisão, e muito também porque era algo inicial, o fascismo era uma novidade. Na Alemanha já tinha visto o exemplo da Itália, dava para ter feito um enfrentamento, mas se fragmentou muito a esquerda. E a gente tem na Espanha algo mais coeso, mas ao mesmo tempo não tanto quanto com tanta força, até porque o Franco ele teve uma ajuda decisiva do Mussolini e do Hitler. E o Hitler, inclusive, ele testou o ataque aéreo, que depois foi usado na Segunda Guerra, e ali temos o ataque a Guernica, da onde vem aquele quadro do Pablo Picasso, né? Aquele bombardeio aéreo. Mas é basicamente isso a história do antifascismo. Ele surge na década de 20 e a gente tem a atuação dele até com mais força até a década de 40. Alguns dizem até 60, 70, mas principalmente nas primeiras décadas do século 20. Só pegando um gancho aí com o que o Rafael falou, eu não me engano se ele falou de uma variedade de fascismo que também teve, que foi o integralismo aqui no Brasil, né? Que foi basicamente um movimento de caráter antiliberal e anticomunista,
fundado aí pelo Plínio Salgado, e surgiu na época do Estado Novo, em que o presidente Vargas assumiu o poder, que era, coincidentemente, né, o mesmo período que estava em ascensão, em voga, e o surgimento dos movimentos fascistas de caráter internacional. Essa associação integralista, ela tinha muitas relações até com o fascismo, né, naquilo que tangia uma organização antiburguesa de sociedade, ou seja, os integralistas, eles pregavam a existência de um Estado corporativo. Esse movimento brasileiro, ele, ideologicamente, ele foi bastante conservador, defendendo o resgate da cultura internacional, o moralismo, o nacionalismo, né, em um viés mais exacerbado, fânico, valores morais, cristãs, princípio de autoridade, uma estrutura bastante hierárquica e de sociedade, combate ao comunismo, até mesmo ao liberalismo econômico. Aí também o Rafael falou bastante ali daquele embate teórico, né, que rolou entre o Karl Marx e os anarquistas tradicionais, como o Bakunin e o Proudhon, que também falou daquela questão, o anarquismo, a gente realmente tem essa conotação pejorativa, hoje em dia a gente entende o termo como sinal de desordem, mas parafraseando aí o próprio Proudhon, o fundador do movimento, anarquismo seria ordem. Então vamos começar falando o que seria esse movimento anarquista, né, em sua essência a priori. Os grandes primeiros anarquistas que tinham em comum, eles acreditavam que a humanidade ela é uma só, que todos eles estão subordinados à mesma condição e todos os homens eles são iguais por natureza. Porém, todos os indivíduos, por mais que eles sejam iguais em sociedade, eles têm a sua própria individualidade, que torna cada homem em si uma ilha. Aí, partindo desse pressuposto, os autores anarquistas eles se fizeram conscientes desse dualismo, homem universal versus homem particular, e tentaram buscar, assim, um equilíbrio entre as reivindicações da humanidade de forma coletiva e do homem individual, de forma que pudesse ser garantida uma verdadeira liberdade, diferente daquela na qual a gente, enquanto humanidade, estava acostumado. Agora, os pontos que os anarquistas tinham em comum. Né, eu falo assim, os primeiros anarquistas, porque eu sei que daqui para frente, né, surgiram outras variedades dentro do movimento, mas a gente pode falar disso depois. Então, esses primeiros anarquistas, eles se baseavam no mutualismo, cooperativismo, no sindicalismo, coletivismo político, social, econômico, e tudo aquilo que era contrário à ordem liberal de sociedade pós-revolução industrial, todas aquelas aquisições evolutivas que o capital proporcionou para a humanidade. Aí, né, falando primeiro do Proudhon, rolou um embate teórico, né, entre ele e o Marx. Eu acho importante a gente falar de anarquismo e também falar do Marx, porque o comunismo em si ele é uma ideologia libertária também. Bom, primeiro, quem é o Proudhon? O Proudhon foi um cara que, junto ao Bakunin, ele foi um dos fundadores dessa filosofia, o principal teórico do sindicalismo, e acaba sendo por muitos aí considerado o pai do anarquismo. No seu livro O que é a Propriedade, que para ele seria um roubo, diferente do Marx, o Proudhon faz uma abordagem que fundamenta uma crítica ao capitalismo que não se vincula, como na análise marxista, a um crédito, uma crença de que o capitalismo ele cria as condições para o socialismo. Ao contrário, ele vai buscar nesses princípios econômicos marginais ao sistema capitalista. O que seriam esses princípios econômicos marginais ao capitalismo? Aquilo que a gente não pode conseguir ver na prática, aquilo que não está explícito no capitalismo, que seria a reciprocidade, né? Que acaba sendo aí contraditório. Para fundar aí, né, os fundamentos de uma nova ordem social. Aí, a economia capitalista para ele em si, ela é contraditória, porque ela não realiza a liberdade comercial, econômica, igualdade, ela não garante uma igualdade política entre os indivíduos. E aí, em seu livro, né, A Filosofia da Miséria, o qual causou de fato uma intriga entre o Proudhon e Marx, também conhecido como o Sistema das Contradições Econômicas, o Marx ele utilizou a primeira vez o método dialético para explicar os paradoxos da filosofia proudhoniana. Aí, dessa forma, o método materialista dialético não poderia, na análise marxista, ser dissociado de uma perspectiva mais ampla de transformação social. E puxando uma setinha, o que isso quer dizer? Que o Proudhon, em sua crítica ao sistema capitalista, ele carece de metodologias práticas, né, para uma real transformação de sociedade. E o que seria o materialismo histórico dialético do Marx? Olha, as ideias dos seres humanos, elas não são fundamentadas a priori, elas são fundamentadas a partir das condições materiais, as quais estão em constante transformação ao longo da história.
Isso fica exposto no fato de que, na sua crítica ao Proudhon, Marx ele desconstrói por completo essa perspectiva reformista do socialismo dele. Então, para a gente fazer uma síntese, né? O Marx e o Proudhon eles se diferem basicamente por apresentar diferentes perspectivas de solução dentro daquilo que a gente sabe que eles tinham em comum, que era a crítica ao sistema capitalista. Logo, a gente pode dizer que o Marx propunha uma verdadeira superação, um rompimento definitivo com a ordem capitalista, enquanto o Proudhon ele era basicamente um naturalizador da ordem burguesa de sociedade, porque ele propôs uma modificação de determinados aspectos. Essa modificação ela não tinha uma base revolucionária como Marx tinha, e sim uma base pacífica, amistosa, reformista, porque o Proudhon contava com o suposto espírito bondoso dos capitalistas, de que eles poderiam abdicar de tudo aquilo que o capital produziu de ruim e desumanizante em sua essência. A prova disso é que o Proudhon ele apresenta como solução para as desigualdades sociais presentes no capitalismo um caminho de manutenção daquilo que o capital produziu de positivo, ou seja, eliminando aquilo que apenas era negativo do sistema. Aí, em contrapartida, para Marx, esse empreendimento dele, ele carece de metodologias práticas por não ser possível reformar o capital dessa forma. Porque essas contradições, elas são imanentes ao sistema, o que torna o Proudhon, na análise no viés marxista, um grande utópico, idealista. Porque para o Marx não tem como você eliminar aquilo que o desumaniza, mantendo aquilo que humaniza, porque o próprio modo de produção capitalista é desumanizante em essência. Ou seja, o Proudhon, basicamente, ele trata o lado bom e o lado mau do capitalismo como dois polos fixos e imutáveis. Ele não vê os dois como sobrepostos. Aquilo que não tem como, de maneira isolada, a gente reformar. Então, ele basicamente entendia que a gente modificar alguns aspectos do capitalismo seria feito de uma forma tranquila. Aí é basicamente isso. Essas são as considerações do Proudhon. E agora é o seu Júnior. Aí o Reginaldo quer falar alguma coisa sobre algum filósofo anarquista? Eu vou aproveitar o gancho aqui também, então eu vou falar do Bakunin, né? Porque ele também foi um outro grande filósofo libertário que a gente teve aí, que também apresentou alguns problemas com Marx, né? Por meio de cartas, correspondências, direto, os dois eles trocavam farpas entre si. Aí, no seu livro, né, Deus e o Estado, o Bakunin ele afirma que a abolição da Igreja e do Estado ele deve ser a primeira e indispensável condição para a verdadeira libertação da sociedade. Aí, ou seja, só depois que isso acontecer, a sociedade ela vai poder ser organizada de uma perspectiva diferente. Ou seja, ele defende que a mudança social ela não acontece de cima para baixo, como é na sociedade capitalista. A futura organização da sociedade, para ele, ela deverá ser realizada de baixo para cima, pela livre associação, união dos operários, digamos, em comunas, regiões, países, para depois ocorrer em um âmbito mais internacional. Aí só assim os indivíduos eles chegariam a uma verdadeira condição de liberdade. Agora, partindo para uma análise mais econômica, em um de seus escritos, ele tem um texto de sua autoria, no caso, né, no qual ele elabora uma crítica ao capitalismo de uma forma bastante profunda e com exemplos até mais concretos. Bakunin ele afirma ali, né, que o capitalista, o detentor da propriedade, ele já usufrui do poder do direito, e esses direitos aí são garantidos pelo próprio Estado de viver sem ter que trabalhar, ou seja, o que é bastante lógico no sistema capitalista. Em contrapartida, né, uma vez que nem a propriedade, nem o capital, eles produzem qualquer coisa se não forem apropriados pelo trabalho, isso significa o direito de explorar o trabalhador. Ou seja, portanto, os indivíduos, eles com essa estrutura, eles são forçados a vender a força produtiva aos detentores do capital.
Aí, para tentar de uma forma clara qual é a exploração dessa estrutura e o porquê dos empregados, eles nunca se equipararem em condições, ele elabora um exemplo bastante concreto, que é baseado na lei da oferta e da demanda, que é basicamente, a gente tem duas situações. Aí, primeiro, a gente pode supor, né, que um fabricante ele precisa de 100 trabalhadores, que mais 100 trabalhadores, esses 100 trabalhadores, eles se apresentem ao mercado. Ou seja, eu estou falando assim, mais de 100 trabalhadores, ou seja, a oferta excedendo a demanda, o que naturalmente criaria um cenário de competição entre esses trabalhadores e isso acabaria, por consequência, né, reduzindo a mão de obra e os salários que os capitalistas irão ofertar pelos trabalhadores. A gente, em contrapartida, tem um outro tipo de situação, que desses 100 trabalhadores que o capitalista, o fabricante, precisa na sua empresa, esses 100, exatamente 100 se apresentam ao mercado, ou seja, não há oferta excedendo a demanda. Aí, como não há oferta excedendo a demanda, a gente naturalmente o nosso pensamento naturalmente se vincula ao fato de que não haveria exploração de condições. Como a oferta e a demanda elas estão em condições iguais, não haveria exploração do trabalhador. Caraca, eu tô tossindo. Então, tá conseguindo... Deixa eu só finalizar o que eu tô falando aqui. Mais coisa que eu me ouvi agora? Tô. Porque eu tava falando e não tava me ouvindo, não. Mas pode falar. Pode terminar. Pode falar. Não, tá. É porque eu tava falando aqui da análise do Bakunin, né? Eu tô dando um exemplo aqui dos trabalhadores e que eu tô falando da situação em que um trabalhador ele precisa de exatamente 100 empregados na sua empresa. Aí vamos supor que esses 100 empregados apareceram, né, no dia da contratação. A gente pensa que como a oferta e a demanda elas estão igualadas nesse sentido, que as condições a serem ofertadas pelos capitalistas elas seriam de igualdade, mas não, porque quem no caso detém a propriedade, quem detém o poder, esse poder de decisão não é os trabalhadores que têm que vender a sua força, e sim os grandes capitalistas. Aí essa é a minha consideração aí sobre o Bakunin. Tá. Não, porque eu ia entrar no assunto que a gente está puxando muito essa questão do anarquismo, da opressão para o lado mais moderno, né? Mas eu queria pontuar que existia desde antes da modernidade, na Grécia Antiga, já existia filósofo que falava contra a questão estatal. Os cínicos, por exemplo. Você vai pegar Zenão de Sítio, ele já argumentava contra Platão referente à questão da administração estatal. Eu não sei se vocês conhecem a Passagem da República, mas Platão ele meio que vai formular uma teoria de Estado onde filósofos seriam os governantes, mas não teriam uma espécie de democracia. Né? Ele era contra a democracia até mesmo a grega. Mas é interessante você pegar que aí você vai ver Spinoza também falando alguma coisa contra o Estado, porém como ideologia mesmo ela vai se concretizar no século XVIII, né? E é muito interessante você pegar pontos que, como foi até que o Rafael falou e você, que as pessoas elas hoje atribuem ao anarquismo um significado de desordem, só que se você pegar Proudhon, por exemplo, ele falava muito pelo contrário, que era uma questão de união mutualista, né, para você conseguir as coisas dentro dos territórios e tal. E também, uma questão que eu não vi vocês falando, mas é importante pontuar, que Proudhon ele acreditava que as pessoas eram diversas, né? Existia diversidade cultural, e essa diversidade cultural tinha que ser respeitada. Entenderam? E basicamente vocês já falaram bastante coisa sobre. Interessante pegar hoje, né? Um contexto mais atual sobre isso. Vocês acham que o movimento hoje eles estão mais radicais, menos radicais que eram nessa época, por exemplo?
Então, você está querendo falar das variedades aí do anarquismo, né? Eu tô querendo trazer para um contexto mais de hoje, porque vocês Sim. já fizeram praticamente a introdução histórica inteira, então tá muito bom. Pelo que é perceptível aí, o anarquismo tradicional hoje ele já não é mais assim, ele não tem mais credibilidade. A gente vê bastante em voga as ideias mais difundidas, né, da vertente do libertarianismo, que seria o anarcocapitalismo, né? Você quer falar dessa? O anarcocapitalismo, o que acontece, né? É uma variante que não tem uma característica principal que seria do clássico anarquismo, que é a questão do mutualismo, que já foi dito diversas vezes aqui. O anarquismo ele não é só a dissolução do Estado, ele também tem a ver com a união da classe trabalhadora. Sim, bem o comum. anarquismo, em sua essência, né, os primeiros anarquistas, eles, como eu falei, eles eram bastante coletivistas. Eu diria que o anarcocapitalismo seria um neo-anarquismo, porque o Murray Rothbard, pelo menos, ele vai romper com todo esse paradigma de que a propriedade privada é aquilo que faz mal para a humanidade, de que desumaniza o ser humano. Não, sim, ele vai partir do contrário. Sim. Ele vai partir do contrário, ele vai partir, na verdade, para ele, o problema do Estado seria justamente a regulação dessa propriedade. Sim, ele é um adepto da praxeologia, né, que os grandes filósofos da escola austríaca defendem. Ele defende mais aquele espírito espontâneo, né, de livre associação entre os indivíduos. Então, ele entende que a propriedade privada ela é algo natural ao ser humano e que as leis que as protegem não necessariamente são garantidas pela existência de um Estado, né? Sim, muito pelo contrário. Para ele, na verdade, o Estado seria um opressor natural da liberdade humana, né? Sim, ele entende que o Estado, ele naturalmente atrapalha a existência da propriedade privada. Portanto, a existência do homem também. Sim. Mas pode falar, Rafael. Você ia falar alguma coisa... Não, é porque tem um livro, né, do Rothbard, chamado Anatomia do Estado, né? E mais especificamente naquele capítulo, o que o Estado não é, ele faz umas considerações e análises bastante sutis de como o Estado, né, enquanto agente, instituição social, ele não necessariamente protege, ele não necessariamente garante o bem comum, igual essa ideia de que a gente está acostumado, né? A gente tem essa visão errônea, equivocada do Estado. Isso eu estou falando na visão do Rothbard. Ou seja, ela é colocada aí universalmente para a gente como um setor voltado ao serviço social, ao bem comum, né? No qual os indivíduos eles conseguiriam alcançar por meio da ajuda desse aparato os seus objetivos, né, no qual a humanidade ela supostamente seria favorecida. Aí tem aquela famosa frase popular, né, que ele até parafraseia, ela é bem coletivista em sua essência, né, que ela afirma, nós somos o Estado, ou o Estado somos nós. E, bem, tudo isso que eu acabei de falar aqui seria o que o Estado não é, para o Rothbard, claro. Então, o que seria o Estado, né, basicamente? Ele seria uma instituição social que visa basicamente manter o monopólio do uso da força por meio da violência em um determinado espaço em um certo período de tempo. Ou seja, é uma organização social de sociedade que não tem não parte de contribuição voluntária, e sim ela é totalmente pautada na coerção. Assim a gente pode falar que, para o Rothbard, o Estado ele usurpa aquilo que o ser humano tem de natural, né? Igual a gente estava falando. Um grande exemplo disso seria a própria ideia de propriedade privada. Logo, aquilo que é natural do ser humano, que ele tem, aquilo que ele obtém, conquista por vias naturais, jamais deveriam ser aparelhadas, que é o que acontece hoje, sempre aconteceu na história da humanidade, aquilo que o Estado, essa é a função do Estado, aparelhar tudo aquilo que a gente conseguiu. Mas a crítica... Isso para o Rothbard, estou falando. Mas a crítica dos anarquistas clássicos referente a isso é que as pessoas não conseguem nada de forma natural, a não ser pela força. Por isso que, quando as pessoas vão reviver agora, tem bastante gente, na verdade, querendo reviver as ideias de Bakunin, eles falam justamente atacando esse ponto do anarcocapitalismo, falando que não é um anarquismo, pelo fato de que, se você considerar que a gente consegue as coisas de forma natural e não através
da força ou de algum poder opressor, na verdade você está indo contra a natureza, né? Que seria a divisão de isso tudo para seria, tudo, né? inclusive, inútil, né? Um Estado, uma lei sendo garantida pelo Estado. Pode falar, Rafael, a gente cortou você. Não, eu te cortei você, não, você estava falando, pode continuar, pô. Não, Rafael, ele ia falar alguma coisa, só que a gente cortou ele sem querer. Pode falar, Rafael. O que eu ia pontuar, mas é importante essa discussão aí dos conceitos, porque até para a gente mostrar que esses movimentos anarquistas de esquerda, o pessoal coloca tudo no mesmo saco, né? Como se fosse a mesma coisa, e não são. É como aquela famosa frase, se colocar 5 pessoas de esquerda numa sala, vão sair 6 tipos de ideias. Porque, né, sempre há discrepâncias, as discordâncias, então o anarcocapitalista ele não concorda com o anarcocomunista, que não concorda com o comunista, com o socialista, então há as divisões dentro, e é importante a gente pontuar isso, e haja esse entendimento de que não há nenhum entendimento entre a esquerda, que a esquerda é um grande saco de gatos, né? Como o próprio José Genuíno falou do PT, que é o nosso partido hoje, que seria uma representação assim da esquerda, bem enfraquecida, né? A esquerda marxista, mas o PT ele mesmo é um grande saco de gatos, porque a gente tem ali movimento, tem sindicalista, tem anarquista, tem comunista, tem socialista, tem centro-esquerda, social-democrata, tem intelectuais, tem de tudo ali dentro. E é um grande saco de gatos, tu não sabe o que tem. O que a gente teria hoje do movimento anarquista clássico? A gente não tem assim um partido hoje que levante essa bandeira. Hoje o anarquismo está quase que obsoleto, né? Porque o pessoal fala muito comunismo, socialismo. O que a gente teve no mundo no século XX, União Soviética, Iugoslávia, China, Cuba, foram experiências socialistas. O comunismo não chegou a existir porque não houve um rompimento com o Estado. O Estado não chegou a se romper. Se tu tem um Estado, se tu tem um líder, não tem como tu ter um comunismo ali, conceitualmente falando. Mas os próprios partidos que fizeram essa revolução socialista, eles se autodenominavam comunistas, então acabou colando essa imagem. Ocorreu uma deturpação da imagem ali, né, ao longo da história. A grande questão também é que o que acontece, já foi até mencionado, mas vale a pena pontuar, que essa foi a maior briga também entre Marx e Bakunin, porque Marx ele acreditava que a gente precisava do Estado para ter revolução, e Bakunin não. Ele já queria partir direto já para o estágio em que tudo seria redistribuído, tudo já seria já mútuo entre todos, entendeu? O Marx ele até tem uma teoria, né, a teoria de 3 formas de Estado, não sei se vocês conhecem ela, que é o Estado atual, que é o político, o transicional, que seria o socialista, e o não político, que aí seria o comunismo. Porém, o Bakunin já pegava já direto essa questão do não político, ele não queria ter o transicional, porque é muito importante a gente frisar que para o anarquista, qualquer Estado, qualquer governo, na verdade, né, é muito bom pontuar também a diferença entre os dois, mas qualquer governo seria uma opressão em cima da população comum, entendeu? E além disso, até o Churro, que é muito importante falar sobre ele é um filósofo que ele tem até um livro chamado A Desobediência Civil, ele é bastante libertário, ele vai falar até que o homem rico ele se vale do Estado para continuar sendo mais rico, entendeu? Por isso que também tinha rejeição, era bastante rejeitada a ideia do que a união entre fazer o Estado meio que acabar com essa questão da desigualdade. Uhum. Entenderam? Sim. Porque na visão dos libertários da época, o Estado ele deixava as pessoas mais ricas. Por isso que é o Estado burguês.
Se você pegar desde o socialismo Sim, utópico... por isso que, como eu falei anteriormente, o Bakunin, ele acreditava num rompimento definitivo, né, entre a igreja e o Estado, porque essas instituições, elas estavam aparelhadas junto à burguesia, elas estavam em favor da ordem do capital, né? Essa questão da política como salvadora para a esquerda, ela entra novamente depois, realmente, na época que o Felipe falou, do fascismo mesmo. Você vai pegar, por exemplo, Gramsci. Gramsci, ele tinha uma influência bastante forte da religião, não no sentido de deificação, né, do divino, mas ele tinha uma questão da religião como se o Estado entrasse no lugar dela, entendeu? Sim. Esse era o maior ponto dele, porque aí tinha uma questão lá de influências religiosas referente ao cristianismo primitivo, mas que eu não vou entrar nesse assunto agora. Não, pode entrar. Só que tinha bastante essa questão de você pegar... Não, porque é uma coisa muito complexa e distante. Envolve outro pensador francês, que vai também... que tem que ser derrubado a questão da ajuda estatal aos ricos, né? Aí ele vai pegar o cristianismo primitivo. Para contextualizar só essa questão do cristianismo primitivo, o que acontece? A igreja primitiva, ela... Na verdade, existia uma comunhão ali em que as pessoas dividiam suas posses entre os membros da igreja. Tanto que você vai pegar uma carta de Paulo que uma das igrejas ela não estava dividindo, estava menosprezando os pobres. E o Paulo fala, não adianta nada você se chamar cristão e não incluir os pobres na sua ceia, né? Nas questões do seu bem e na ajuda. Tiago também vai exortar isso na carta dele, falando que as pessoas dão preferência aos ricos, mas não entendem o evangelho. Enfim, esse pessoal ele acabou pegando essa passagem para demonstrar isso para o povo de modo geral. Ainda mais na Itália, que é um país bastante católico. Entenderam? Sim. Eu tava vendo que... Pode terminar de falar. Não, e a questão do socialismo na verdade, pro Marx, era um estado transitório. Porque Marx, as pessoas esquecem muito de uma questão. Ele era também um crítico do capitalismo. Se você pegar o Capital, ali é uma crítica ao capitalismo, entendeu? Socialismo seria meio que a próxima resposta a esse sistema. Porque antes do capitalismo, o que existia? O feudalismo. E para ele, do feudalismo para o capitalismo já era uma evolução, sacou? Sim. Eu estava vendo que a colônia Cecília, né, foi basicamente a única experiência aqui anarquista que a gente teve no Brasil. Essa colônia de 1890, né, ela foi fundada no município da Palmeira, ali no estado do Paraná, sendo um pequeno grupo de libertários mobilizados pelo italiano Giovanni Rossi, acho que alguma coisa assim. Acho que essa foi a única que deu errado essa experiência, inclusive. Durou, acho que semanas. Eles se baseavam ali na propriedade coletiva também, eles ignoravam todas as decisões que o Estado estava tomando. Acho que as pessoas morreram, na verdade, por inanição, fome, essas coisas, pela falta de recursos, diria. As pessoas também... interessante aí que tu falou, a questão dos apóstolos. A gente tem ali, por exemplo, em Atos, fala, né, da multidão dos que creram meramente em um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam o que tinham. Aí no versículo 34 do capítulo 4 tem que não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, tu tinha uma certa estrutura de liderança que repartia isso. Mas eles mesmos, isso era, dá para dizer assim, o comunismo. Isso é o comunismo que o Marx pensou, porque eles dividiam de acordo com as necessidades, não de acordo com o que cada um merecia. Então, tinha uma pessoa lá que era pobre, então tu dividia a propriedade, o valor era, sei lá, o valor era X, e a pessoa estava com uma necessidade. Então, tu ia lá e dava parte daquela propriedade, daquele valor para aquela pessoa. Então, isso era a vida em comunidade da igreja primitiva, né? Que até tem algumas traduções que falam, né, que viviam em comunhão, né? O koinonia, que seria o comunismo, né? Se for traduzir para um grego bem antigo, a gente tem a koinonia, que é essa comunhão, mas na verdade aqui o comunismo ele já é um conceito
que vem lá da Grécia Antiga. Mas ele não com essa conotação marxista que a gente vai ter no século XIX e que a gente tem hoje. Mas ali a gente já tem uma proto-sociedade, uma proto-sociedade comunista, dá para dizer assim, nessa igreja primitiva que tu colocou, né? A grande questão, a grande diferença é que um estaria mais focado na questão religiosa, e Marx ele rompeu a questão religiosa para pôr o materialismo histórico no meio. Para ele é uma evolução natural humana. Né? Para Cristo, a divisão seria por questão de você não, perante a Deus, todos são iguais. Entendeu? Essa era a grande questão de Cristo. Mas voltando a falar do Brasil, tem gente também que afirma que aquela comunidade feita por Antônio Conselheiro também tinha bastante características comunistas, anarquistas, né? Não sei se vocês estão ligados. Qual movimento é esse especificamente do Antônio Conselheiro? O Antônio Conselheiro. Isso. Ah, sim, sim. O Arraial de Canudos, entendeu? Tanto que o Arraial de Canudos, eles tinham essa questão também de comprar coisas, distribuir entre as pessoas, mas era mais focado naquela questão do cristianismo primitivo que eu falei, né? Tinha muito essa questão religiosa. O Brasil também é um país muito religioso, né? Mas esse movimento era o quê? Era um movimento republicano, né? Na verdade, era um rompimento para ajudar as pessoas daquela região, porque era muito pobre, entendeu? Só que sim. O que acontece? Quando passa para a história, vai passar da forma que, por exemplo, o historiador quer passar, correto, Felipe? Felipe? Realmente, essa questão de Canudos, ela foi uma questão que até hoje suscita polêmicas, né? E um dos caras que escreve mais sobre isso é um cara que a gente tem várias controvérsias, o seu Marco Antônio Villa, mas ele é um dos que melhor escreve sobre, então, pelo menos nisso. E ele traz essa questão do messianismo, que a gente também tem aqui na Revolta do Contestado, né, na região do Paraná, e a gente tem essas ideias messiânicas do Antônio Conselheiro trazendo essa questão do cristianismo primitivo, da divisão. E aí a gente tem, nesse contexto, o início da República. A República estava engatinhando, e a gente tem esse movimento bastante religioso, fervoroso, e uma questão até de uma experiência diferente que nós tínhamos ali. Dá para dizer que é uma experiência comunista numa pequena comunidade, mas não chegou a dar certo. O governo enviou as tropas, a gente teve várias expedições, que está escrito no livro do Euclides da Cunha, mas ele foi um movimento assim, que suscitou essa ideia comunista. Né? E nessa época ainda não tinha aquele temor do comunismo que a gente vai ter no início do século XX, por exemplo. E a gente vai começar a ter as greves, os sindicatos, e a gente vai ter a Revolução Russa a partir de 1917, começa todo esse medo do comunismo. E aí ele se torna, no pós-Segunda Guerra, ele deixa de ser um medo e se torna uma realidade, o comunismo. Mas nesse período ele é muito incipiente e ainda não se tem aquela ideia assim tão forte de vamos derrubar esse comunismo, mas apenas de tentar manter a ordem naquela época. Era apenas manter a ordem em Canudos. Né? Assim, é um movimento que surgiu no final da monarquia, né? Tinha se iniciado a República no Brasil, era um movimento que buscou mais autonomia local, digamos, perante a repressão governamental. Porque aquela região, até hoje, é mais ou menos assim, né? Infelizmente, era bem esquecida pelo governo. Então o pessoal era bem pobre ali. Passava fome, sede. O movimento é do Antônio Nordeste, Conselheiro, né? No Nordeste. No Ceará, especificamente. Uhum. Mas tiveram até 4 expedições, né, para acabar, e também realmente não tinha esse medo do comunismo também, porque o comunismo é um projeto que seria mais do século XX, né? Apesar de que Canudos caiu em 1897, mas ainda não tinha sido, né? Eu falo assim, porque esse movimento ele deixou bastante curiosidade. As pessoas elas associam até como um movimento em favor da volta da monarquia, né?
Mas eu acho que não, cara. Eu acho que isso é muito propaganda contra o que aconteceu. Na verdade, eu acho que o Antônio Conselheiro, eu não sei se o Rafael concorda comigo, ele era muito mais voltado à questão do povo em si, ajudar os pobres, do que qualquer questão política. Né, Rafael? Ele era um grande defensor do regionalismo, e o Nordeste, a gente vê que ele, até bem poucos anos atrás, a gente tem o Nordeste sendo uma região muito esquecida. Aqui no Rio Grande do Sul, se fala que o Rio Grande do Sul é esquecido, deixado de lado pelo Brasil, mas a gente vê que na Primeira República, no século XX, o Rio Grande do Sul está presente, quase que onipresente, na política nacional. Então, assim, o século XX é o século do Rio Grande do Sul na política brasileira. E até a questão de recursos. Então, o Nordeste, ele foi simplesmente jogado, né? E a gente vê revoltas, Confederação do Equador, a gente tem outras revoltas em Pernambuco, sabe? O Nordeste, ele é um estado que sempre se levantou em revoltas populares contra esses mandos e desmandos. E ele é um estado que historicamente se insurgiu contra isso. E o Antônio Conselheiro, ele vem como esse cara para trazer esse lado mais popular, e como ele era um homem ligado à Igreja Católica, um homem religioso, ele traz essa ideia do messianismo politizado, não apenas um messianismo religioso, mas ele traz a questão política, econômica, dentro dessas ideias dele, de fazer uma divisão, então ele não é simplesmente o Antônio Conselheiro religioso ou o Antônio Conselheiro político. Ele tenta unir essas duas vertentes, e a gente tem essa pequena experiência de um proto-comunismo aqui no Brasil, assim como a gente teve, como a Flávia falou, da questão ali desse local do Paraná, que a gente teve também esse movimento, essa experiência anarquista. Colônia Cecília, sim. Colônia Cecília. Então, a gente tem nesse período, pós-proclamação da República, diversas revoltas que o pessoal coloca como antirrepublicanas, como, por exemplo, a Revolução Federalista aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente vê que dentro do escopo dela não tem antirrepublicanismo. É muito da questão como a historiografia reescreve isso e como os movimentos historiográficos locais ressignificam isso, né? A questão que também a gente tem que pegar, porque essas revoluções foram abafadas pela República. E, como a República estava surgindo, era interessante propor para eles que todas as rebeliões eram monarquistas, entendeu? Para fazer uma propaganda negativa sobre ela. Para o povo também pensar que esse pessoal, na verdade, estava indo contra o governo. Quando, na verdade, muitas vezes era só questões de pobreza e regionalidade mesmo. Entendeu? Porque o foco, até então, até o governo JK, olha quanto tempo, desde do Império até a JK, o foco era a capital, né? E também os grandes produtores, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O foco sempre foi esse, do Brasil. E o pessoal era meio que esquecido mesmo. Embora o Dom Pedro ajudado a unificar, por isso que a gente é um país grande desse jeito, não igual, por exemplo, as experiências da América do Sul, que se fragmentaram em vários países. Você pode ver a diferença do Brasil para os outros países da América do Sul. Mas mais vindo para o sul e para a região central, dos produtores de café, produtor de onde tem a zona industrial também hoje, aonde seria o eixo sudeste mesmo do Brasil, é onde que era concentrado o governo. Tanto que a gente diversas vezes tenta, a gente vive conversando sobre isso, falando da importância que São Paulo tem para o Brasil, por exemplo, se acontecer algum colapso em São Paulo, como o Brasil quebraria. Enfim, essas coisas vêm desde antes, não é de agora. Entenderam?
Então, a gente pode dizer, basicamente, que o Brasil não teve experiências concretas, anarquistas em si, mas a gente teve, ao longo da história do país, movimentos republicanos, movimentos monarquistas que estavam tentando lutar contra as decisões arbitrárias do Estado, contra todas as opressões ali, né? Um exemplo disso é a própria Revolução Farroupilha, né? Eu considero ela uma revolução importante, né? Revolução, no caso, uma rebelião da época da monarquia, no caso. Porque ela teve uma articulação de nível internacional. O Giuseppe Garibaldi, do período da unificação italiana, ele se articulou junto com os povos do Rio Grande do Sul ali nesse período, né? A revolta farroupilha, ela foi muito, assim, dá para dizer que o Giuseppe Garibaldi ali, ele ainda não era aquele cara tão anarquista, tão de esquerda, quando a gente vê depois quando ele vai para a unificação da Itália. Aqui, a gente tem uma revolta nem uma revolução, mas uma revolta de interesses, né? Por exemplo, a gente tem ali um embate entre os senhores de terra, os estancieiros, e a gente tem o Império, porque tinha uma questão econômica, que o Rio Grande do Sul se sentia abandonado, e que estava sendo comprado charque platino com baixo, sem nenhum imposto e sendo sobretaxado o charque aqui dos senhores de terra, e eles se revoltaram contra esses desmandos da capital. Então, se nós não podemos ser ajudados por esse império, então nós precisamos romper com ele. Daí, 20 de setembro de 1835, proclamam a República Rio-Grandense, né? Mas a questão era mais assim, não era proclamar a República por ideais republicanos, porque, pô, então a monarquia vai romper com ela, então vamos romper rompendo. Não vamos botar um rei aqui no Rio Grande do Sul, vamos fazer uma república, um governo nosso. Mas acabou que não deu muito, era só para chamar atenção mesmo para a situação do Rio Grande do Sul, nem por uma questão assim, ideológica da república, né? Não foi abolicionista, não foi republicana, acabou se tornando, igual a Revolução Cubana, ela não tinha ideia de se alinhar à União Soviética, nem se alinhar à esquerda. Ela apenas queria tirar o Fulgêncio Batista e a influência norte-americana. Mas no decorrer da Revolução, ela foi se alinhando à União Soviética, ela foi se esquerdizando. Não foi uma questão assim de, não, agora a gente vai se tornar assim e deu. Foi algo que foi acontecendo, como a gente diz aqui, né? No andar da carruagem foi se ajeitando as melancias. Então, as coisas foram acontecendo meio que no meio do caminho. Aqui no Rio Grande do Sul, essa revolta farroupilha foi basicamente isso. Foi no meio do caminho que as coisas foram acontecendo. Mas foi basicamente por interesses da burguesia. Burguesia não, mas a classe dominante dos senhores de terra. Então, a gente... igual o professor... O professor Oswaldo... falar. O professor Oswaldo Coyola, ele fala direto sobre isso, que na verdade, muita gente considera que a conexão da União Soviética com os outros países que estavam fazendo revolução foi uma coisa amigável, amistosa, mas não. Muitas vezes, o que acontece? O leninismo, ele não é a mesma coisa que o marxismo. É até uma coisa que a gente pode até falar depois. Mas o leninismo, ele tinha muita questão da industrialização para se tornar o país viável para a questão socialista. Então, muitos países, por exemplo, a China, Lenin foi contra a Revolução Chinesa, porque ele achava que primeiro a China tinha que passar por um processo de industrialização. Mesma coisa Cuba. Tinha muitas questões assim. Porque para ele não adiantava de nada você vir de um país praticamente feudal, ou um país igual Cuba, que era só... tinha bastante base colonial ainda, e vamos fazer uma revolução, sem ter nada ali dentro para trabalhar, para dividir com os trabalhadores. Entendeu? Sim. Então, como a gente estava falando, no Brasil, a gente pensa que, de imediato, que a gente não tem
experiências anarquistas, a gente não tem ainda manifestações do pensamento anarquista libertário de uma forma concreta. Mas a gente vê hoje diversas articulações aí no país, movimentos separatistas. Um exemplo disso é o Sul é o meu país. Acho que em 2016 fizeram um plebiscito, né, para fazer um separatismo da região Sul perante o restante do país. Inclusive, esse plebiscito teve uma maioria ali. A gente tem aqui em Minas Gerais pedido de separação da região do Triângulo Mineiro, né, que é uma sub-região aqui de Minas Gerais, para criar o Estado do Triângulo. Então, eu diria que, assim, por mais que a gente não tivesse experiências anarquistas no passado, a gente hoje tem manifestações, digamos, desse pensamento na prática, por meio de pequenos movimentos aí que a gente tem no nosso território. Por exemplo, até o próprio Antifa mesmo, os Antifas estão indo para a rua agora, eles surgiram novamente. Claro, muita gente que é comum na classe, que é anarquista clássico, estão recriminando esse pessoal, falando que eles estão mais pela moda e não pelo movimento em si. Mas, sim, as ideias anarquistas, eu acho que é interessante, né, para a gente verificar agora nessas considerações finais, as ideias anarquistas, na verdade, ela tem essa questão de libertação. A lição mais importante para a gente talvez seja essa, do que a gente acreditar que vai derrubar o Estado em si, entendeu? Sim. Não sei se vocês concordam comigo. Se vocês acham viável que exista realmente uma questão como derrubar o Estado. Eu acho que, pelo menos, atualmente não tem como você derrubar os Estados, porque é uma coisa muito arraigada. Né? Sim, é uma coisa bastante utópica ainda, né? A gente, no máximo, pode fazer pequenas articulações, pequenos movimentos ali em prol de uma aprimoração, né, das nossas liberdades individuais, econômicas mesmo, né? Mas eu não acho que seja uma coisa que a gente vá conseguir fazer, pelo menos não por agora. Não, sim, teria que mudar muito a mentalidade das pessoas. Sim. Porque a gente trabalha com mentalidade, a gente não é só um robô que vai ser guiado por ideias. Sim. Dentro da mentalidade coletiva das pessoas, o Estado é bastante necessário ainda. Mesmo que o ser humano é muito complexo, né? Então, para a gente encerrar, né, agora, o papo já tá bom, mas há bastante tempo, a gente poderia fazer as considerações finais. Quer começar, Flávia? Não, pode começar. É que eu basicamente falei já o que eu queria falar, né, na parte do Brasil ali que eu toquei, nos movimentos sociais. Então, pode começar com o Felipe. O Felipe, aí vocês meio chamar de Rafael de Felipe. Pode começar com o Rafael. Pois é, achei estranho, mas deixa assim. E eu ainda teve uma hora que eu ainda fiquei falando, Felipe, fala aí, Felipe. Mas, o que eu posso dizer? A questão básica, a gente tratou aqui de conceitos, historicidade, esse movimento Antifa, ele vem como resposta a esse movimento fascista, né? Então, se hoje a gente está tendo essa questão do antifascismo voltando, eu diria assim, ele é mais por uma simbologia do que propriamente por um movimento. Como pessoas têm apontado aí que ele é meio modismo, em alguns casos não deixa de ser, porque as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é o fascismo, muito menos o antifascismo. Né? O fascismo ele é muito complexo, tem diversas vertentes, é que nem a esquerda. Ele é um grande saco de gatos. Não pode definir o que é o fascismo puro e simples, porque o próprio movimento fascista italiano, clássico, ele foi sendo alterado ao longo da sua criação. O Estatuto Fascista, ele foi criado, aí daqui a pouco, não vai ter religião, mas a Igreja Católica tinha um movimento de esquerda que estava dividido, e aí o Mussolini, ele viu que o papado não estava gostando desse negócio de ter esquerda e comunismo dentro da igreja, então ele já começa a fazer não, peraí, vamos se alinhar então com o fascismo, porque esse é uma alternativa contra esse comunismo do diabo. Então, aí, o Mussolini, ele viu uma oportunidade, não, vem para nós. Ele se alinha à religião, não por convicção, mas por oportunidade. Né? Já o fascismo espanhol, né, que a gente também pode colocar como fascismo, né, mas o franquismo, ele também ele é marcado pela religião. Aqui no Brasil, a AIB, a Ação Integralista, é marcada pela religião.
Então a gente não pode homogeneizar o fascismo e dizer, ó, é isso. Mas a gente também não pode pegar e simplesmente dizer que qualquer coisa é fascismo. Então, por exemplo, hoje, o nosso governo, já entrando nesse campo minado da atualidade, ele dá para dizer que tem características fascistas, mas pela questão conceitual, não é fascista. Mas pelas características, ele tem muito de fascismo. Então, é algo muito complexo, mas, assim, a gente poderia daqui a alguns anos estudar o bolsonarismo, assim como a gente estuda o franquismo, como a gente estuda o getulismo, que também não foi fascista, mas se alinhou muito e teve muitas ideias dentro do seu bojo fascistas. Então, a gente teve o Getúlio fascista, mas não puramente fascista, ele não foi, porque conceitualmente não dá para colocar ele como fascista. Enfim, a gente precisa entender que o fascismo, o comunismo, os movimentos de esquerda e até o antifascismo, eles não são homogêneos. Eles são muito diversos. E o que eu diria de hoje é que esse movimento antifascista, ele volta muito mais como uma questão simbológica, né, do que como algo assim, um movimento. Então a gente tem um movimento mesmo lá no início do século XX. Hoje o que nós temos é apenas uma ideia, é baseado numa ideia de resistência. Não é uma ideia de movimento, não é uma organização homogênea. A gente vê aí torcidas organizadas de clubes de futebol surgindo, mas não é algo homogêneo. Eu diria que ele é um movimento que não vai permanecer se a gente conseguir, por exemplo, derrubar o governo atual, derrubar um Trump, lá na Hungria, né, que é outro regime que o cara está tentando trazer uma extrema-direita, enfim. Quando tu derruba esses poderes, e conseguindo derrubar, tu esvazia o movimento. Ele é mais a questão, ele é um SAMU, entendeu? Ele é uma questão de urgência. Ele não é algo para te fazer uma cirurgia dentro do Estado a partir desse movimento. Ele é algo mais emergencial. Ele não é algo perene, não é algo que vai permanecer. A partir do momento que tu reprimiu esses movimentos fascistas, pronto, já acabou o movimento antifascista, ele não vai permanecer. Então essa seria a minha ideia para a questão da atualidade, né? E boa conversa, né? Essa é um assunto bastante complexo, né? É bastante amplo, né? Porque o que acontece? A gente vai pegar realmente esses governantes, o que ligam ele, o que vai ligar, né? Claro, dentro das suas características peculiares, tem ligações que são, eles principalmente usam um discurso do nacionalismo, né? De um conservadorismo, de uma cultura que outrora foi boa e hoje está sendo deturpada por algum tipo de força exterior que tem que ser controlada, entendeu? Essa é a grande questão. Geralmente eles são muito etnocêntricos. E talvez o que ligue eles seja isso, mas realmente há bastante diversidade, até mesmo dentro do fascismo. Você tem tanta diversidade que às vezes ela esbarra, por exemplo, em questões de governos que se diziam de esquerda, da União Soviética, China, para você ver. Só que a maior diferença, que eu estava até falando no outro episódio, é que o poder popular nesses governos é nulo, praticamente. É um poder aristocrático, de um grupo que vai surgir ao poder e o governo seria para os seus apoiadores. É o que a gente está vendo, né? E o grande perigo de hoje em dia é isso. É justamente essa aristocracia pegar, se elevar e dominar. E pôr o Estado acima de tudo. Porque na soberania estatal, no fascismo, uma das características é essa, é o Estado ser soberano e não os cidadãos do lugar, e sim o Estado. Entendeu? No máximo, os cidadãos são cooperadores para que o Estado ele continue se perpetuando no poder. Então é isso que eu vejo que esses movimentos estão surgindo agora, pelo menos, como base, tinha essa questão de pôr o poder popular em voga. Entendeu?
Então, é como vocês já mencionaram, né, nenhuma dessas ideologias políticas que surgiram ao longo da história, o fascismo, o anarquismo, a gente pode ter uma perspectiva unilateral, porque a gente tem diversas vertentes, diversas variedades dentro dessas mesmas ideologias. Aí, né, para finalizar aqui, eu espero que vocês gostem da live, né, e que a gente possa ter sido bastante promissor, bastante claro nas nossas considerações quando a gente mencionou os movimentos, a historicidade, o que tange ao fascismo, ao anarquismo, até mesmo falando dos próprios pensadores, e é isso. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, vou encerrar aqui a live.